Olá, então vamos para mais um vídeo de Arcline e hoje a gente vai falar sobre paredes cortina. Então aqui a gente tem uma sala comercial, tá? Então um ambiente comercial para a gente conseguir detalhar essa criação desses elementos de uma maneira bem fácil e bem prática aqui no Arcline. Bom, então aqui é a minha planta em 2D, tá? Pode ver que como o Arcline Ambient já vai estar em 3D, então essas daqui são as nossas cenas, tá? Só para vocês se familiarizarem um pouquinho com o projeto, né? E eu vou mostrar para vocês como a gente cria esses elementos. Então, no menu de construção, eu posso ir em propriedades, abertura, parede cortina, para entrar nas propriedades, ou então clicar com o botão direito em cima de parede cortina e ir em propriedades. Ambos vai abrir a mesma janela. Bom, nessa janela aqui é a janela que a gente vai configurar tudo. Então, desse lado direito a gente tem um previewzinho, então a gente vai editar os elementos, frames, cortina, vidro, tudo da minha parede cortina, tá? Aqui, nessa primeira opção aqui que eu tô com o mouse é a largura, tá? Da minha parede cortina, embaixo é a altura da minha parede cortina. Bom, vou manter elas assim e aqui eu vou configurar todos os elementos, então todos os meus frames, todos os meus vidros, o material e assim por diante. Bom, então vamos dar a espessura disso aqui para ponto 3 e ponto 3, tá? Aqui eu posso editar a seção também dela, pode ver que ficou bem mais fininho ali, ficou com ponto 3, e eu posso editar o material. Então de metal eu vou trocar para alumínio, tá? Então eu vou trocar para alumínio, ele já vai fazer essa alteração e aqui eu defino aonde vai ficar, se vai ficar no meio, se vai ficar do lado de dentro ou de fora, tá? Do meu vidro, aonde vai ficar basicamente esse frame. Então pode ver ali que está de alumínio agora o material e no meio, perfeito. Painéis, painel nada mais é do que a parte central do meu elemento, então eu vou colocar 0.05 e colocar um vidro diferente aqui para a gente conseguir dar uma olhada. Então vou habilitar esse e eu vou pegar isso daqui. Esse elemento aqui é o offset do meu vidro, tá? Em relação aos elementos. Então se eu colocar 47, por exemplo, ele vai movimentar toda essa minha estrutura para o ponto central do meu elemento, tá? Então automaticamente ele já colocou ali para mim. Perfeito? Já com o material, já com a espessura, tudo certinho como a gente configurou. Bom, ele vai editando aqui então. Agora a gente vai mexer nas colunas e linhas disso aí. Posso colocar uma distância fixa. Então, por exemplo, eu vou falar aqui a distância específica de etapas e de espaçamentos, tá? Então ali, ó, ele já mudou para aquela distância específica. Ou então um número variado. Então se eu colocar 3 e 3, ele vai automaticamente dividir igualmente esses espaços de 3 e 3. Se eu colocar 2 e 2, vai ser 2 e 2, tá? E aqui embaixo é a largura do frame geral. Então, se eu trocar, por exemplo, aqui o material para alumínio também, ele vai atualizar para mim o meu alumínio. Então, o material do meu alumínio vai ser aplicado da forma externa também, tá? E aqui, o que eu vou querer? Então, se eu tirar o bottom, por exemplo, eu vou tirar a parte de baixo ali do meu frame. Se eu tirar o top, eu vou tirar a parte de cima. A parte right é a direita e esquerda é a mesma coisa. Bom, vamos desenhar aqui então. Vou na ferramenta de parede cortina e clico em 2 pontos, tá? Basicamente isso. Então, fácil assim, ele vai criar para mim a parede cortina que a gente criou ali. Então, pode ver ali que já está com uma altura, estava com o peitoril de ponto 10, eu vou colocar 0, tá? Para colar no chão realmente. E aí, eu já tenho minha parede cortina pronta. Então, aí já vai estar tudo certinho para eu adicionar, por exemplo, uma porta. Então eu vou vir aqui no centro de design, clicar e arrastar minha porta e colocar na extremidade da parede. Defino aonde essa porta será inserida, tá? O ponto de referência dessa minha porta, então o centro, os cantos dela, e defino para que lado isso aqui vai abrir. Então com 3 cliques, basicamente, a gente cria a nossa porta na parede cortina. Vou só colocar ela para colar na minha parede, né? Então eu vou colocar 0.05 para ela ficar certinha ali na minha parede cortina, tá? Então já com esse offset do frame ali da nossa parede cortina, e ela será colocada
perfeitamente, já em 2D, já em 3D, já tudo certinho, tá? Então, vou trocar a cena aqui pra gente ver. Então, perfeitamente aí a nossa porta e a nossa parede de cortina. Bom, se eu quiser ainda, posso clicar com o botão direito e em editar layout. Editar layout, ele vai fazer a minha parede de cortina em 2D, simples assim. E aí eu posso clicar e mover os meus frames conforme a minha necessidade. Por exemplo, vou colocar um frame exatamente no final ali da minha porta, né? Então, nas extremidades da minha porta, tá? Então, eu coloquei um frame ali, outro frame ali, perfeito. Vou mover esse frame aqui, ponto 10 para baixo, tá? E eu vou mover isso daqui um pouquinho. Ali também ele me dá umas cotas, né, laterais que eu consigo editar, tá? Então eu consigo editar por ali. Então se eu trocar aqui, ó, ele vai editar para mim do jeitinho que eu pedi. Então deixei ponto 6 aquele espaçamento, tá? Sempre que eu precisar editar, eu posso fazer dessa forma. Se eu precisar deletar, é só clicar, deletar, ele vai deletar para mim e deixar um painel único, tá? Então eu posso fazer todas as edições de frame pelo menu de propriedades ou por aqui, direto no layout. Perfeito? Bom, então pode ver que ele já aderiu ali às substituições, ele já deixou um painel único, um frame único, tá? Posso encontrar esse material na biblioteca, isso vai para qualquer material, tá? Então, botão direito, aplicar material. Então, eu vou clicar e arrastar no meu projeto. Assim, depois disso, ele já vai pintar, entre aspas, os meus vidros da porta para deixar o mesmo material da parede de cortina. Bom, vou voltar aqui para minha planta 2D. E aqui a gente consegue movimentar nossa vista ali, tá? Para a gente ver as outras paredes de cortina como que estão. Então, vou selecionar ela aqui e vir em propriedades. Então, nesse lapisinho a gente vai abrir aquela janela de configuração que a gente abriu anteriormente, tá? Então, ok, cliquei aqui. Eu vou abrir essa parte e aqui eu vou dar uma olhadinha como isso daqui tá. Então, eu vou tirar a parte de baixo, tá? Eu vou aumentar um pouquinho, mas no caso vou deixar só um. Por quê? Porque aí eu não preciso editar lá no layout que nem a gente fez na outra, tá? Aqui eu vou basicamente deixar as configurações semelhantes com a outra parede de cortina, tá? Aqui eu vou colocar ponto 0.4, perdão. Aqui número de vertical apenas uma e horizontal ali um pouquinho mais. Por quê? Porque aí eu só venho aqui editar layout, coloco aqui a vista dessa minha parede de cortina e aí edito os meus frames para ficar exatamente no final da minha porta, assim como a gente fez com com as outras paredes cortinas, tá? Então a gente coloca isso aqui, a gente vai manter aquilo ali, tá? Eu posso mover uma cópia só para não ficar um espaçamento tão grande, tá? Entre um e outro, porque aí a gente consegue igualmente dividir isso daqui. Então tem ponto 23 em uma, ponto 19 em outra. Eu vou colocar aqui ponto 21, porque aí fica igualmente para ambos os lados. Com isso, a nossa parede cortina já vai estar configurada, então ela já vai estar prontinha aí para uso, tá? Então já está com alumínio, já está com as opções certinhas, então a gente pode continuar as nossas configurações aqui, tá? Só dar uma caminhada aqui pela nossa cena, só para a gente olhar outros pontos, tá? Por exemplo, da sala de reunião ali. Vou diminuir um pouco a espessura dessa minha parede, tá? Então, ok. Vou criar uma parede semelhante para mostrar um outro jeito de criar parede cortina, tá? Então, beleza. Criei aqui uma parede. Pode ver que a parede está praticamente inteira. E se eu for em parede cortina, converter em parede de cortina, ele vai pegar essa minha parede e converter em uma parede cortina. Então, com um clique, ele transformou aquela minha parede em parede cortina, tá? Vou só ocultar isso daqui, então esconder o objeto. Então, escondendo o objeto, ele já vai ocultar, tá? E aqui a gente faz a edição dela. Então, converter uma parede de alvenaria em parede cortina vai ser só colocar a porta, tá? A porta de vidro ali, que nem a gente fez nas outras. Então, um clique
arrasta para colocar ela, um clique para definir o ponto e outro clique para definir o lado que ela abre. Perfeito? Então aí ela está aqui, só ajustar então a posição dela nessa parede. Então aqui eu vou apagar, colocar ponto 0,5. Perfeito, ela já colocou ali. E com isso a gente consegue vir aqui, encontrar o material na biblioteca e trocar um material pelo outro naquela porta. Então a gente já arrumou também o material dessa nossa parede cortina. Perfeito? Então aqui eu vou selecionar ela, vou editar o layout dessa minha parede cortina, só para a gente deixar que nem a outra, né? Então pode ver que a gente tem os frames ali, então eu vou mover eles para a posição correta, tá? Então vou mover isso daqui para cá, tá? Então até aqui mais ou menos, e aqui eu vou mover para cá, então até a extremidade aqui da nossa porta, tá? Então já vou deixar certinho aqui. E esses aqui só vou criar uma cópia, né, para fazer que nem o da frente ali, deixar no meio certinho e deletar esses dois aqui. Perfeito? Então, estando configurada essa parte, eu vou só concluir para deixar certinho no nosso projeto. Bom, perfeito. Então, essa daí eu vou fazer o seguinte, também vou editar o layout dela para deixar o layout do jeito que eu quiser, tá? Então, manter, né, o padrão que a gente utilizou nas outras, tá? Então, com as mesmas características de frame. Para isso, eu vou fazer o que? Deletar a horizontal, tá? Então, vou clicar ali e deletar. E aqui, eu vou basicamente editar esse carinha aqui. Então, se eu clicar em editar montante, eu consigo mudar a largura dele para deixar que nem as outras, tá? Então, 0.04, por exemplo. Ok. E aqui, bom, já está basicamente configurado, né? Então, eu vou concluir e a gente consegue já visualizar isso daqui no projeto, tá? Ele já vai estar certinho lá pra gente. Essa parede aqui, eu também posso fazer isso, tá? Eu também tenho essa opção de converter. Então ali, ó, só para eu mostrar para vocês como ficou essa porta, né? Essa parede cortina que a gente criou. Porém, aquela ali já tem uma janelinha, ali no canto. E eu vou criar outra ali, tá? Então se eu clicar aqui incorporando a parede cortina à janela, o que eu faço? Eu crio outra vista dela. Beleza, criei uma vista da minha parede cortina. Ok, ele vai me dar uma vista, na verdade, dessa parede em alvenaria, né? E eu mantenho o layout dela, então especifico um perfil para essa minha parede cortina. Então se eu clicar aqui em circuito fechado, eu só clico aqui com esse baldinho de tinta, prontinho, ele vai criar uma parede cortina naquele espaço para mim, tá? Então tenho previamente desenhado, eu só cliquei ali e ele já fez para mim. E aqui eu configuro, né? Eu só vou configurar todas as opções de parede cortina. Então, por exemplo, aqui está ponto 3, eu vou colocar ponto 1 e ponto 1, no caso aqui vou deixar um pouquinho maior só para ter essa profundidade, tá, do elemento. Colocar o material em esse G110, que é um material bem legalzinho para deixar, tá? Aqui a colocação dos meus frames eu vou manter no meio. Largura do vidro eu vou colocar, na verdade eu vou apagar, na verdade, o 0 ali, tá? Então eu vou deixar um pouquinho mais espesso esse vidro, tá? Aqui o offset do vidro, para não ficar tão longe, eu vou colocar ponto 0,1 para juntar ali justamente com nossa extremidade, tá? E eu vou trocar o material do vidro para esse material aqui, tá? Porque aí ele vai atualizar para mim esse carinha. E aí eu só ajusto aqui, né, os meus frames. Então o número de vertical e o número de horizontal. Vertical eu vou dar uma olhadinha em 11. Tá, vou dar uma olhadinha se 11 fica ok. Tá ok. A largura da moldura
eu posso editar e a espessura também. Então, a largura da moldura eu vou deixar 0.01 e espessura da moldura 0.8. Perfeito? Vou só habilitar a parte de baixo ali de novo, né? Então, e trocar o material externo para o G110, ok? E aí ele já vai alterar ali para mim também. E a espessura da estrutura eu vou manter igual a parte externa. Com isso, quando atualizar, ali já vai aparecer então a nossa parede cortina que a gente colocou com base na vista, tá? Então, com base nessa vista da parede, a gente conseguiu uma nova janela aí para nossa parede. Perfeito? Então aí, basicamente a gente colocou esses elementos em prática de parede de cortina e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Muito obrigado e até mais.